estaremos abordando o capítulo 7 de Atos, ok? Pedi então para a Valquíria estar lendo para a gente. Atos, capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe o posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina, em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação de qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximaste o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizestes ontem ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador.
com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação do deserto com o anjo, que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, ao qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes os repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Fazemo-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amém, meus queridos. Então, só dando uma recapituladinha no curto aqui, capítulo 6. Na semana passada o estudo ele foi bem mais rápido. Então, na semana passada nós vemos que aqui, a partir do versículo 8 do capítulo 6, já começa aqui narrar a situação que envolve Estevão. Então, nós abordamos na semana passada o capítulo 6, falamos aqui do versículo 1 ao versículo 7, sobre a instituição aqui dos diáconos. Eu abordei um pouquinho a questão também do que é o que é os diáconos, no caso. Paulo explica ali em 1 Timóteo, falando até a questão da mulher, também de pastores, né, pastoras. Então, eu expliquei um pouquinho mais disso. Então, ao longo, como a gente já estudou todas as cartas do Novo Testamento, a gente sempre que está lendo, eu sempre falo que a Bíblia ela é harmônica, e a gente vai também relembrando coisas que a gente já viu, ok? Então, eu expliquei um pouquinho sobre essa questão dos diáconos, né, bispos, pastores, e entrei aqui um pouquinho nesse início de Estevão,
E aqui no capítulo 7 todinho, né, continua a história de Estevão. Como o capítulo 6 é pequenininho, por um outro lado aqui o capítulo 7 ele é bem longo, tá? Então, obviamente eu não vou cobrir tudo, né? Aqui daria um estudo bem longo, mas a gente vai estar cobrindo o máximo que a gente puder no tempo que a gente tem, ok? Meus queridos, para mim, eu tenho sempre falado a questão do que é o Evangelho, qual é o papel do cristão, e tenho enfatizado bastante a pregação do Evangelho com fidelidade. E nós vemos em todas as cartas os apóstolos defendendo a sã doutrina, a pregação, sempre a pregação do Evangelho, em contraste com fábulas, historinhas, e eu tenho enfatizado bastante isso. E aqui eu já narrei bastante aqui nos primeiros capítulos. O apóstolo Pedro, sempre o teor da pregação ela é bíblica. Sempre ali eles querem provar para os judeus ali, pregando que Jesus é o Cristo através das Escrituras. Então, eles sempre aqui citando salmos messiânicos, os profetas, e eles sempre, o teor da pregação deles é sempre bíblico. Eles sempre pregam o que a Bíblia disse, para provar, no caso, para os judeus. E nós vemos aqui de uma forma fantástica, o capítulo 7, que Estevão, do versículo 1 ao versículo 53, fez a mesma coisa, de uma forma bem mais ampla. Então, obviamente, como eu disse, eu não vou pegar detalhes por detalhes, aqui é bem, dá bem para a gente perceber. Do versículo 1 ao versículo 53, é a pregação de Estevão. E aqui nós vemos que ele é bem detalhista, narrando tudo ali desde dos patriarcas, e aí ele vem aqui, entra na parte do Egito, falando de Moisés, falando depois de José, do Egito, e aqui nós vamos, né? Ele cita também os profetas, no caso especificamente eu vou entrar aqui também, ele cita Amós, cita Isaías também. Então nós vemos aqui uma coisa muito interessante quando nós lemos esse texto, que ele prega a Bíblia. Da mesma forma como Pedro, nós vemos Paulo, sempre eles mostrando nas Escrituras. Eu sempre também dou o exemplo ali de Atos, capítulo 17, dos nobres bereanos, que arraçoaram com Paulo ali acerca das Escrituras, e Paulo, no final, chama eles de os nobres, né? Então, essa é a atitude do cristão. O cristão ele deve seguir nessa mesma linha, sempre analisando, meditando nas Escrituras sagradas. E nós vemos que esse é o padrão, meus queridos. Esse é o padrão bíblico, né? E vendo principalmente Paulo, Paulo nos alertando a seguir a sã doutrina, sempre observando as Escrituras sagradas, o santo ensino, em contraste com que? Historinhas, contos, fábulas. Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque é exatamente, né, o que a gente tem visto. Em grande parte das igrejas, hoje em dia, as pessoas não pregam mais a Bíblia. Eles ficam contando historinhas, justificam ali versículos isolados, justificam coisas que não têm nada a ver. Então, eu gosto sempre de destacar isso, nós analisarmos as Escrituras, capítulo por capítulo, todos os versículos, e seguir esse padrão que nos foi passado pelos apóstolos, pelos discípulos. Então, meus queridos, fica bem nítido aqui, né? Eu não vou narrar tudo aqui, eu vou pegar primeiro só alguns pontos até a gente chegar aqui na parte final de Estevão. Uma primeira observação que eu gostaria de fazer no versículo 33, que ali disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus irmãos, eu sempre eu gosto muito dessa parte onde Moisés aqui estava tremendo de medo, né? Não ousava ali contemplar ali Deus, e ali o Senhor disse para ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Eu sempre gosto de ver esse texto porque me faz refletir na santidade de Deus, me faz refletir e ter uma percepção da santidade de Deus, me faz refletir no que é um culto, meus queridos irmãos. Se nós olharmos
para o culto nos nossos dias, o culto está sendo manuseado de uma forma não bíblica. E isso é muito triste. As pessoas, elas vão para a igreja, grande parte, né, das pessoas vão para a igreja, elas não têm uma percepção que Deus se faz presente no culto, né? A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 ali reunidos no meu nome, ali eu estarei. Deus habita, né, nos louvores. Então nós vemos que na liturgia de culto, ali naquele momento onde nós estamos cultuando, Deus se faz presente. E há pouca reverência, meus queridos. E poucas pessoas estão ali como se Deus não estivesse ali. Muitas pessoas estão ali sem essa percepção do culto, do que é um culto e da santidade de Deus. E eu queria chamar a atenção para isso, né? Eu tenho até inclusive ensinado bastante isso para minhas filhas. Eu sei que criança, quem tem criança sabe, é muito difícil. Às vezes as crianças estão lá no culto, não se concentra, vira para um lado, vira para o outro. Você está orando, de repente vem a criança lá e te dá um cutucão, papai, mamãe. Então é difícil. A gente começa a ensinar eles a ter essa percepção. E eu e a minha esposa, a gente tem falado bastante para as meninas. O que é um culto? Na hora do louvor, quando nós estamos entoando cânticos ao Senhor, Deus está ali. Então a gente tem tentado passar para elas de uma forma simples, né? O que é um culto? E eu acho que todos nós deveríamos aprender isso desde pequeno. Porque a nossa cultura, irmãos, é uma cultura bem... vamos falar bem a verdade. É uma cultura bem relaxada. Eu vi um pastor há um tempo atrás, um pastor coreano, que ele pregou no Brasil, e ele ficou abismado com as igrejas no Brasil. E ele fala na pregação, chamando a atenção dos brasileiros, falando que ele pregava em vários lugares do mundo, na Ásia, na Índia, e as pessoas ficavam ali com uma reverência, às vezes 2 horas no culto ali, que elas não se mexiam, né, não saíam do seu lugar. E ele ficou muito surpreso aqui no Brasil, no Brasil, que os brasileiros toda hora levantam para beber água, como se o culto não fosse para Deus. Então aí a gente tem, na verdade, uma ideia de que muitas pessoas vão para a igreja realmente como um social, vai ali para encontrar pessoas, e essa base que deveria ser ensinado desde pequeno não é. E essa nossa cultura que não nos ajuda, né, faz da igreja brasileira hoje ser o que ela é. Pessoas relaxadas, pessoas que não têm compromisso, pessoas que estão ali no culto como se Deus não estivesse ali. Irmãos, eu quero encorajar os irmãos, a próxima vez que vocês forem no culto, realmente entendam o que é um culto. Eu digo isso porque, se a gente vai na grande maioria das igrejas hoje em dia, a gente vê que o culto não é para Deus. O culto, na grande parte das igrejas, é feito para agradar homens. A liturgia de culto é feita de uma forma para agradar homens. Tudo, basicamente, é feito para agradar homens. Então, é por isso que as pessoas não têm essa percepção, né? Então, eu acredito que é necessário que as pessoas entendam isso, entendam e tenham essa percepção da santidade de Deus. Que as pessoas quando eles vão na igreja para adorar a Deus, elas entendam que aquela 1 hora de culto, ela é totalmente, somente, exclusivamente para o Senhor. E aqui eu acho esse texto fantástico, né, de como o próprio Deus fala, mostra para Moisés, né, e ele teve essa percepção da santidade de Deus. Que nós possamos, meus queridos irmãos, ter essa percepção da santidade de Deus, ter uma reverência a Deus, não somente no culto, né? Eu sempre falo que o culto a Deus não se limita apenas àquela 1 hora e meia que nós fazemos, celebramos um culto para Deus nos domingos. Na verdade, o nosso culto a Deus, nós prestamos a Ele todos os dias, onde quer que nós estejamos, nós estamos cultuando ao Senhor. Então, meus queridos, que nós possamos ter uma percepção, quando nós abordamos Deus em oração, que nós realmente possamos, né, ter essa percepção de quem é Deus e ter mais humildade, irmãos. Né? Hoje em dia, as pessoas estão tudo muito cheias de si, né? E elas acham que Deus deve servi-las. E é o contrário, irmãos. Ele é o Criador, Ele é soberano, Ele é santo. E nós somos pecadores indignos, irmãos. Então é importante nós reconhecermos quem nós somos, reconhecer quem Ele é, e daí então nós termos essa percepção, né, da santidade de Deus e cultuá-lo, né, com a reverência
própria, a reverência que ele merece. Amém? Seguindo aqui um outro ponto que eu queria também destacar, no versículo 41, é a questão da idolatria. É muito comum quando nós falamos de idolatria, nós pensarmos em imagens. Uma imagem, um ídolo que a pessoa adora. Também, claro, né? Isso nós vemos aqui nessa situação que foi uma abominação. Quando Moisés se retirou ali, o povo ficou revoltado ali e construíram ali, no caso, um bezerro de ouro para adorar. E aquilo foi uma abominação para Deus. Então, nós que somos evangélicos, temos muito essa questão da idolatria, de visualizarmos apenas que idolatria é quando o católico ali adora aquele santinho, né? Isso aí que é idolatria. Mas, na verdade, irmãos, idolatria vai muito mais além do que nós imaginamos. Idolatria não é só quando uma pessoa idolatra uma imagem ou um santinho. Idolatria vai muito mais além. Você sabe o que é idolatria? Idolatria, na verdade, é tudo que na sua vida ocupa o espaço de Jesus. Tudo que para você está tomando o lugar de Jesus e que é maior do que Jesus ou mais importante do que Jesus na sua vida. Irmãos, e aí se nós analisarmos nas nossas vidas, a gente consegue achar diversos ídolos das nossas vidas. Eu acho que nós, como cristãos, devemos entender a idolatria desta forma, né? Não somente algumas coisas que os católicos fazem, que os espíritas fazem, mas existe muita idolatria também no meio evangélico. E se cada um de nós, analisarmos as nossas vidas com cuidado, nós iremos ver que existem muitos ídolos. A nossa mente é uma mente que produz muitos ídolos, e nós devemos estar em comunhão com Deus, sempre orando e analisando as nossas vidas. A Bíblia ela diz que aquele que ama mais os filhos, aquele que ama mais pais, parentes ou qualquer outra coisa do que Deus, não é digno dele. Exatamente por causa disso. Porque se nós amarmos mãe, pai, filho ou qualquer outra coisa mais do que Deus, isso é uma idolatria. É exatamente o que eu estou dizendo aqui. E a gente deve tomar cuidado com essas coisas, irmãos. Tomar muito cuidado, às vezes, para não colocar filhos acima de Deus, pais, né, amigos, namorado, esposo e esposa, enfim, acima de Deus. E, obviamente, nós possamos amar a todos, mas que nós possamos sempre ter essa perspectiva de que Deus é maior e mais importante do que tudo para o cristão. Então, que nós possamos estar tendo essa percepção também do que é idolatria, né? E as várias formas de idolatria. Idolatria é qualquer coisa na sua vida que está ocupando o lugar de Jesus. Irmãos, às vezes a gente vê coisas comuns que acontecem na nossa vida. Eu sempre falo que, às vezes, quando a gente está desanimado, muito desanimado, a gente às vezes fala, não vou ler a Bíblia hoje, não vou orar hoje, por um desânimo. E às vezes a gente não faz num dia, no outro está desanimado novamente, não faz no outro dia. Tem pessoas que estão na igreja e às vezes ficam a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter comunhão com Deus. E aí, em contraste, estão fazendo outras coisas, o que? Assistindo televisão o dia inteiro, no celular o dia todo, assistindo séries do Netflix, fazendo um monte de coisas. Todas essas coisas que estão ocupando o lugar de Jesus na sua vida são idolatria, irmãos. Então nós devemos realmente, irmãos, analisar as nossas vidas, porque se nós realmente fazermos isso, nós iremos ver que existem muitos ídolos. E nós devemos estar atentos, meus queridos, e entender essas coisas. No versículo 42, aqui, nós vemos que Deus se afastou ali e os entregou ao culto da milícia celestial aqui. O que seria essa milícia celestial? São estrelas. Está se falando de estrelas ali, frequentemente adoradas e seguidas na astrologia ali supersticiosa. Irmãos, é interessante, né, a gente falar sobre isso. Esses tempos atrás, eu conversei com uma pessoa que se diz evangélica, né? Que a pessoa ela seguia essas coisas de horóscopo, de signos, e é exatamente isso, né? Se a gente for contextualizar
para os nossos dias. Irmãos, existem várias coisas que a gente olha hoje em dia que a gente fica abismado. A gente fica assim... eu já vi casos de pessoas dentro da igreja que começam a jogar sal na igreja porque acha que está assombrado. Então, a gente vê um grande sincretismo dentro da igreja evangélica nos nossos dias. E a gente deve estar esperto com isso. Pessoas que ensinam suas crianças a orar para anjo, o anjo da guarda. Então, assim, existem vários ensinamentos hoje em dia que não dá para acreditar quando a gente escuta e a gente vê. Obviamente, a gente tem paciência, a gente tenta educar as pessoas, né, trabalhar com as pessoas, mas isso eu vejo que é consequência de pessoas por muitos anos indo em igrejas que mal pregam o evangelho. Igrejas que eles abrem suas Bíblias ali, citam um versículo e fantasiam um versículo. Isso é muito comum nos nossos dias. Se a gente vê a grande parte a maioria das pregações que muitos pastores hoje evangélicos fazem, eles pegam um texto do Velho Testamento e aí eles vão lá, Davi e Golias, e começam a incorporar aquela situação. Eu sou Davi e Golias, o meu problema é Golias, e eu sou Davi, eu vou vencer o meu problema que é Golias. Eles começam a fantasiar coisas que não tem nada a ver. Então isso é muito comum, né? A gente vê, o povo de Israel entrou na terra que emana leite e mel, eu também vou entrar na terra. Isso não existe, irmãos. Nós não podemos fazer isso com a Bíblia. Pegar situações que eles viveram no passado e incorporar para os nossos tempos. Isso aí é misticismo, fantasia puro. Não existe. Nós vemos que a pregação do evangelho nunca foi isso. Nunca foi. Nós vemos Paulo ali repreendendo os colossenses, falando que eles estavam ali orando, fazendo culto para anjos. Eles tinham ali um ensinamento antigo de que para você chegar até Deus, você deveria passar pelo pleroma dos anjos. Então, a gente já estudou isso quando estudamos em Colossenses. Então, a gente vê, hoje não está muito diferente. Pessoas falando que vê anjos, né? Pessoas adorando anjos, pessoas orando para anjos, ensinando crianças a orar para anjo. Então, irmãos, as coisas não estão muito diferentes nos nossos dias. E nós devemos tomar cuidado com todas essas coisas. Por isso, meus queridos irmãos, eu enfatizo isso sempre e sempre peço para os irmãos, se atentem nas Escrituras Sagradas. Sigam sempre o Evangelho, sempre os ensinamentos apostólicos, para que nós não venhamos a cair nesses ensinamentos falsos, para que nós não venhamos cair nesse tantos de ensinos falsos que existem nos nossos dias. Nós devemos ser como os nobres bereanos, nós devemos arraçoar ali e realmente não aceitar qualquer coisa. Devemos meditar nas Escrituras, devemos ler, meditar, examinar da forma como a Bíblia diz, dessa forma devemos fazer, irmãos, para que nós não venhamos a perecer por falta de conhecimento. E nós vemos aqui no versículo 42 também que fala do livro dos profetas. Aqui no caso ele está falando de Amós, né? Só que por que aqui é citado em Lucas aqui no caso, né? Estevão falando e Lucas aqui escrevendo, ele cita como o livro dos profetas. Lembrando que na Bíblia hebraica, os 12 profetas menores formam um só livro. Então, e aqui no caso, esse um só livro está falando aqui do profeta Amós, né? Que é Amós capítulo 5, versículo 25 e 27. Então, nós vemos aqui toda a pregação aqui, aqui ele citando desde os patriarcas, citando no Egito, citando aqui José, vindo aqui dos profetas também. Nós vemos que a pregação de Estevão aqui era totalmente bíblica, né? Vemos aqui no versículo 44, ele falando aqui da questão do tabernáculo. Aqui quando ele fala do tabernáculo do testemunho, é o próprio tabernáculo mesmo, né? O tabernáculo de Deus. E nós vemos no versículo 47, que ele diz que depois disso, Salomão foi o que edificou o templo, no caso, o que construiu o templo. Então nós vemos aqui que ele está citando a Bíblia toda, do Velho Testamento, até ele chegar no ponto, né? No versículo 48 também, ele fala, Salomão ele edificou o templo, ele construiu o templo, mas Isaías, no capítulo 66, versículo 1 e 2, ele fala que Deus não habita em templos feitos, edificados por mão de homens. E aí, finalmente, no versículo 52,
nós vemos de uma forma muito ousada. Eu acho muito interessante aqui a forma ousada, e nós veremos o porquê que ele tinha essa ousadia tão grande. Então, no versículo 52, finalmente, ele fala: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Então, aqui, resumindo, ele está falando, citando toda essa história aqui, para ele chegar em Jesus, para mostrar para eles que Jesus, o justo, né, é o Cristo, e que eles perseguiram todos os profetas e que matavam, né, os profetas, né, e aqui do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Assim, eu acho interessante, assim, aqui é uma ousadia muito grande, e nós vemos que custou muito caro a Estevão essa ousadia. Só um detalhe antes de continuar aqui, no versículo 53 também: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a aguardastes. Né? A tradição judaica, ela diz que a lei foi entregue por anjos. Né? Isso é o que a tradição diz, e isso é repetido aqui, né? No caso, em Atos, no versículo 53 aqui. E aí nós vemos, né, caminhando, notem que eles ficaram aqui, nós olhamos no versículo 55, que eles ficaram furiosos contra ele, mas ele ali estava cheio do Espírito Santo. É muito interessante aqui, irmãos, nós entendemos, porque isso é um pouco mal interpretado nos nossos dias. O que é ser cheio do Espírito Santo na Bíblia? Se nós olharmos todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, o que elas fizeram? Muitos nos nossos dias acham que ser cheios do Espírito Santo está relacionado ali com êxtase, com arrepios, com emoções. O grande pregador Charles Spurgeon, né, aqui da Inglaterra, dizia algo muito interessante, que os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. E nós devemos, irmãos, entender isso. Se a nossa fé ela é fundamentada em arrepios, fundamentada em emoção, nós não chegaremos muito longe. Aqui temos um exemplo na Bíblia de um homem cheio do Espírito Santo. O que ele está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está cheio do Espírito Santo. E qual que é a consequência aqui? O que acontece? O que ele está fazendo como consequência de ser um homem cheio do Espírito Santo? Ele prega o Evangelho com uma ousadia tremenda. Ele prega o Evangelho com uma ousadia sem igual, uma ousadia sem medo das consequências, sem temer o homem, ao ponto aqui de dar a sua própria vida por amor do Evangelho. Temos vários exemplos, meus queridos irmãos, de pessoas que foram cheias do Espírito Santo na Bíblia. E uma coisa fica muito evidente, muito clara, que toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, primeiramente ela tem que se esvaziar, né? Isso é um princípio básico que o próprio Senhor Jesus nos passou, que importa que ele cresça, né, e que eu diminua. Então, que nós devemos entender. Toda pessoa que foi cheia do Espírito Santo, ela se encheu de Deus e se esvaziou de si mesmo. Ela carregou a sua cruz e defendeu o Evangelho com grande amor, destemidamente. E aqui nós vemos um exemplo fantástico de uma pessoa que a Bíblia disse aqui, estava cheio do Espírito Santo. Nós devemos entender, irmãos, né, esse fundamento, porque realmente hoje em dia as pessoas acham que estar cheia do Espírito Santo é ficar dando cambalhota, ficar pulando, ficar girando. Isso não tem nada a ver com o que acontece com as pessoas que ficavam cheias do Espírito Santo na Bíblia. Toda pessoa que ficou cheia do Espírito Santo teve um amor imenso pelas Escrituras e pregou o Evangelho com grande temor, com grande fervor, e defendeu e amou a sã doutrina. Meus queridos irmãos, obviamente eu posso citar vários
várias coisas aqui que acontecem com uma pessoa cheia do Espírito Santo, obviamente. Ela vai seguir as doutrinas, ela vai se encher dos frutos do Espírito, ela vai mortificar a sua carne, né? Os frutos da carne. Então, tem várias coisas aqui, mas eu queria focar aqui nesse exemplo, né? Quero focar nesse exemplo de Estevão aqui, pregando o evangelho com grande amor, destemidamente, e custou aqui a sua vida. Meus irmãos, eu sempre tenho falado isso para os irmãos, que o bem mais precioso que nós temos não é casa, não é carro, não é status social. O bem mais precioso que nós temos é a palavra de Deus. Não é mais precioso não é coisas passageiras que esse mundo pode nos oferecer. O bem mais precioso que nós temos nessa vida é a palavra de Deus, que ela nunca falha e que com toda certeza, meus queridos irmãos, ela é a verdade e ela é a vida. Que nós possamos entender isso. Nós vemos aqui que Estevão entendeu isso e deu a sua vida pregando o evangelho com grande ousadia. Que nós possamos ter esse grande exemplo de Estevão, que foi o primeiro mártir aqui da igreja primitiva. E nós vemos aqui um fato curioso, para finalizar, como que foi o fim. No versículo 56 aqui diz, né, ele estava cheio do Espírito Santo, né, no versículo 55, ali fitando os seus olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, que é algo fantástico. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremessaram aqui contra ele. E lançando fora da cidade, apedrejaram ele. As testemunhas ali deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui nós vemos de Paulo. Paulo aqui foi a pessoa onde cada um que ia atirar pedra em Estevão, Paulo era a pessoa que ficava segurando ali, né, no caso as vestes, né, das pessoas ali. E ali eles apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ali ajoelhando-se, ele clamou em voz alta, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, ali ele morreu. E Saulo consentiu com a morte dele, né? Paulo. Nós vemos que esse foi um dos maiores traumas ali de Paulo, né? De ter ali consentido com essa morte, ter perseguido a igreja do Senhor. É interessante, meus irmãos, aqui que você vê que uma pessoa cheia do Espírito Santo, um outro detalhe aqui no final, você vê que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela perdoa. Isso é algo muito interessante. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, quando estava ali na cruz, ele não ficou xingando as pessoas de volta e jogando maldição nas pessoas de forma alguma. Ele disse, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aqui nós vemos, Estevão, cheio do Espírito Santo, fez a mesma coisa que o Senhor fez. Ali disse, não imputes esse pecado a eles, né? Então, outra característica aqui de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela libera perdão. Aliás, meus queridos, perdão é uma coisa muito difícil para muita gente. Nós vemos dentro das igrejas mesmo, muitas pessoas que têm muita dificuldade em liberar perdão, né? Pessoas que não perdoam as suas esposas, os seus maridos, o pai, mãe, filho, irmãos, brigados com famílias. Irmãos, isso é algo que eu sempre falo, que nós devemos prestar muita atenção, porque a Bíblia ela é muito severa com relação a essa questão do perdão. A Bíblia, ela categoricamente, ela diz isso, que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Ou seja, não há perdão para quem não perdoa. Então, essa questão do perdão, ela é uma coisa muito séria, muito, muito séria. Por isso que nós devemos sempre, principalmente casais, né, que estão juntos, dá muitos conflitos, né, entre casais, sempre que brigarem, liberem perdão, né?
Outra vez também eu falei sobre perdão. Se você tem desavenças com família, familiares, perdoem, né? Perdoem as pessoas, não guarde mágoa, porque essa questão do perdão realmente é uma coisa muito séria. E aqui, meus queridos, acabou, né? Aqui a questão de Estevão. Então, esses dois ensinamentos muito importantes, né? Da pregação do Evangelho, o que é ser cheios do Espírito Santo. Ele termina aqui, né? Com essa cena maravilhosa, vem do Senhor, o céu aberto, vem do Senhor Jesus ali, e ele imitando o Senhor Jesus ali, né? Não condenando as pessoas que estavam fazendo isso, mas perdoando elas. Amém? Eu vou fazer uma oração, vou pedir para o Charles que ele pode estar acabando a gravação, por gentileza.